E a paz do Senhor, que irmão Felipe. Estamos iniciando nosso primeiro vídeo da terceira e última parte do Sermão do Monte, que será baseado no capítulo 7 de Mateus. Vamos começar hoje com a leitura dos versículos 1, 2, 3 até o versículo 5, do 1 ao 5. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, que diz assim: Não julguem, para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Jesus, então, após concluir falando a parte em que ele falava sobre riqueza, sobre bens, sobre os cuidados da vida, sobre buscar primeiro o reino dos céus, onde ele falou também sobre oração, sobre jejum, sobre boas obras. Então ele começou a falar sobre a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós tratamos moralmente as pessoas e espiritualmente as pessoas, como nós tratamos. E ele usou a palavra julgar, ok? O que é julgar? Julgar é um termo jurídico, geralmente usado pelo juiz, que é o conhecedor da lei, aquele que tem entendimento da lei e que sabe como aplicá-la. No entanto, as pessoas, mesmo não sendo juízes e nem querendo ser juízes, elas agem todo o tempo aplicando sentenças como se fossem conhecedoras e como se fossem entendidos da lei e habilitados para julgar, ou mesmo como se fossem até mesmo acima da lei, porque elas julgam, mas elas não vivem. Elas julgam, mas elas não vivem segundo a lei. Elas julgam segundo a lei, mas não vivem segundo a lei. E aí Jesus começa a dizer algo. Ele disse: não julguem para não serem julgados. Na verdade, aqui na terra a gente julga e é julgado. A gente acusa alguém e alguém acusa a gente. Versículo 2: Por vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. A gente entende que essa declaração de Jesus aqui não se aplica necessariamente à justiça humana, porque a justiça humana é uma justiça falha. Aqui a gente entende, como nós estamos falando do Sermão do Monte, que está dentro do contexto do reino de Deus, que isso se refere à justiça de Deus. Esse julgamento aqui se refere ao julgamento feito pelo próprio Deus, né? Esse texto me lembra de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 3, nós estaremos lendo, que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo.
No mundo existe muita injustiça. Não é de se esperar que injustiças não sejam feitas a você. Por isso, esta explicação se encaixa melhor no contexto do reino de Deus. Ou seja, não é de se esperar que, se você seja uma pessoa justa, não é de se esperar que as pessoas vão tratar com você com justiça. Eu sou justo, então as pessoas vão me tratar com justiça. Nem sempre é assim. Muitas vezes o justo ainda é tratado com injustiça neste mundo. Mas é por isso que a gente vê que a explicação de Jesus se aplica melhor ao contexto do reino de Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz assim: Meus irmãos, como pode afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Presta atenção no que o texto diz. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouço, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme diz as Escrituras: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgressão, de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Por que ele diz isso? Porque eles favorecem o rico e desprezam o pobre. Assim, é o que ao ele falar que quem obedece uma lei, mas descumpre outra, ele é culpado de toda a lei. Então, ele está se referindo a justamente isso. Como você pode dizer que ama o próximo, se você ama um e despreza o outro. Então, isso não é amar o próximo. Há um erro nessa sua interpretação. Mas aquele que disse não cometerá adultério também disse: não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matar, alguém transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei da liberdade, ou pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Então, vocês veem aqui que esse versículo ele se encaixa melhor nessa explicação de Tiago, quando Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E ele dá o seu exemplo aqui baseado na lei do amor, onde ele disse que se a gente deve amar as pessoas por igual, é o próximo como a nós mesmos. Não é porque um é rico e você vai favorecer ele, ou o outro é pobre e você vai desfavorecer ele. Como no exemplo que Tiago deu de uma reunião, ou seja, de um culto, e as pessoas que são ricas chega o prefeito, chega o deputado, e aí chama lá para o púlpito, como se diz, quem dá honra a quem tem honra, né? E chega lá o andarilho da rua e ele não pode entrar muitas das vezes nem mesmo dentro da igreja, quanto menos querer que sente no púlpito. É um absurdo, alguém poderá dizer, né? Pois é, mas isso é tratar com favoritismo. É tratar com favoritismo. E ninguém, talvez alguém possa pensar, mas esse exemplo que você está dando tem nada a ver. Mas pense que esse exemplo não se encaixa bem no exemplo que Tiago deu aqui, né? Que é tratar com favoritismo. Ou seja, logo deve-se amar por igual, né? E aí Tiago diz, olha,
que você não está agindo com misericórdia. Nós devemos agir com misericórdia. Ok? Aí Jesus prossegue. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Eu estive anotando essa expressão, essa comparação de Jesus Cristo. Note que o que Jesus mostrou, que ele mostrou uma realidade até mesmo moral e espiritual. O tronco na frente de um olho ou no olho, o tronco no olho. Imagina o tamanho de um tronco, ou uma trave, ou de uma viga, conforme a interpretação, né? Aquelas madeiras grandes que eram usadas para sustentar as casas mais antigas, né? Hoje as vigas são de concreto, outras são vigas de ferro. Mas imagina aquelas vigas. Ela não só entra dentro do olho da pessoa, mas ela arranca o olho da pessoa para fora, né? A pessoa fica sem olho. Já vamos tentar visualizar de uma forma mais suave esse exemplo que Jesus deu, que foi um exemplo meio forte, né? Uma viga apenas na frente do nosso olho, apenas tampando. Existe a possibilidade de alguém com o olho totalmente tampado, totalmente cego, enxergar alguma coisa no olho do próximo? Tem como isso? Tem como? Assim, Jesus falou o seguinte, olha, aí a gente chega à seguinte conclusão, de que essa pessoa que está querendo corrigir o próximo com uma trave na frente do seu olho e dizer, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar nessa sua dificuldade, deixa eu te ajudar. Ele pode estar correndo um grande equívoco, cometendo um grande equívoco, porque ele pode estar enxergando algo aonde não tem, porque na verdade ele não enxerga. É possível que ele está usando até sua própria imaginação, porque como que ele vai enxergar algo se ele está totalmente cego, com a visão totalmente tampada? É possível que para ele estar vendo um cisco no olho do próximo, ele está na verdade imaginando um cisco no olho do próximo. Pense que não é bem isso. A pessoa passa para o lado da imaginação. Ou seja, o pecado está tão entranhado, está comprometendo tanto a sua visão, e a gente sabe que os olhos são símbolos de discernimento. O próprio capítulo que nos antecedeu, do capítulo 6, fala que se os olhos forem bons, o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. A pessoa que é corrompida ali, no caso o exemplo que era dado, o exemplo era do dinheiro, a pessoa que é corrompida com o dinheiro, com a ganância, com a avareza, ela se torna tão corrupta que tudo nela é contaminado. Todo o corpo dela é contaminado por aquela cobiça, por aquela concupiscência dos olhos, de forma que ele não consegue discernir mais. Não há mais discernimento nele. E assim também esse exemplo nos dá essa ideia de discernimento. Como alguém pode discernir alguma coisa se ele está com a sua vida totalmente corrompida, com a sua visão, com a sua capacidade de discernir totalmente corrompida pelo pecado? O pecado começa a levá-lo a imaginar coisas e erros nos outros, quando na verdade existe um grande erro na vida dele que está lhe causando até cegueira espiritual e cegueira e discernimento. Como uma pessoa cega, ou no caso tampado, pode enxergar o que tem no olho do próximo, né? De igual modo, nossos erros podem comprometer de tal modo a nossa visão, de forma que ao olharmos nós para o próximo, enxergamos neles aquilo que na verdade nem tem.
E aí nós podemos dizer um pouco mais sobre isso. Jesus prossegue no versículo 4. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? É difícil, né? Tronco em seu próprio olho. Você não consegue ver o seu próprio erro, você não consegue corrigir-se a si próprio, né? E como eu dizia no nosso raciocínio, a pessoa está com a sua visão comprometida, ele não consegue enxergar nada, ele não discerne nada. Então ele começa a ver, ele começa a imaginar coisas, na verdade, né? Aí Jesus disse assim, tira primeiro, hipócrita, versículo 5, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então o que ele tem que fazer então? Ele primeiramente, ele tem que, antes de querer ajudar o seu próximo, antes de querer, se é que ele é sincero, se é que ele é verdadeiro em sua intenção de ajudar o próximo, se é que ele é sincero, então ele primeiramente, ele deve fazer uma correção na sua vida moral, na sua vida espiritual. Ele deve primeiramente se consertar com Deus, se humilhar diante de Deus, buscar se lavar os olhos na palavra de Deus, para que aí ele possa enxergar melhor, possa voltar vendo, né? Porque aquele homem tinha os olhos cegos, e ele foi lavar os olhos na água onde Jesus mandou ele lavar, e ele voltou vendo árvores, ele voltou vendo vultos, borrões, e aí Jesus falou, volta de novo no tanque para lavar-se. E aí quando ele voltou no tanque de novo para lavar-se, aí ele já voltou vendo melhor. Ele voltou vendo com discernimento. Ele voltou vendo as pessoas, homens e mulheres, da forma como eram. Assim é necessário que a gente lave a nossa visão, o nosso discernimento da palavra de Deus. E à medida que nós formos lavando-nos a palavra de Deus, através da humilhação, de nos humilharmos diante do Senhor, através de nos repararmos diante de Deus, através de deixarmos com que a sua palavra encontre abrigo em nosso coração. O que é encontrar abrigo em nosso coração? É você escutar e receber e abraçar com vontade a palavra de Deus, né? Ok? A palavra que em vós é enxertada, ok? Aqui nesta sentença prevalece a ideia a qual Jesus já vem defendendo desde o início do sermão, que é o princípio da misericórdia. Lá em Mateus 5, versículo 7, ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, ele vai dizer, ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amamos, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celeste. E em Mateus 6, 9 a 15, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e ele vai ensinar aquela parte que diz, né, do mesmo modo, como se vocês perdoam, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa ofensa, assim como vocês perdoam a ofensa daqueles que os têm ofendido. Então a gente nota aqui que toda a mensagem
desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, estão interligadas. Jesus dá lá um início com as bem-aventuranças e depois ele vem explanando todas aquelas bem-aventuranças e explicando e aprofundando, até usando exemplos da lei e exemplos do dia a dia, para poder ilustrar e para poder enriquecer e aplicar o que ele falou, né? Aqui, não julgue para não serem julgados, era um hábito certamente comum naquela época e também um hábito muito comum nos dias de hoje, né? Jesus não fala sobre qualquer julgamento, muitas vezes a gente precisa de nos julgarmos a nós próprios, mas fala sobre o julgamento temerário, aquele julgamento sem uma base, aquele julgamento sem misericórdia, aquele julgamento que você faz por puro preconceito, por pura discriminação, né? Ok? Espero que tenha sido uma boa introdução para o capítulo 7 e depois nós daremos mais uma pincelada nesse comentário e estaremos seguindo adiante. Fique com Deus e a paz do Senhor.